O Brasil ele tem muito gravemente esse problema fiscal, se agravou muito os dados e a gente olha ali para a trajetória da dívida pública e é de fato assustador e o governo ele tem esse diagnóstico, né? Até a própria equipe econômica sabe que o arcabouço fiscal, de uma forma ou de outra, ele não vai se sustentar. Quando a gente... E o mercado hoje, inclusive, né? Até olhando aqui pelo meu lado aqui de mercado, o mercado teve uma reação até positiva, apesar de ter sido ali algo que mostre que essa âncora fiscal ela não vai ser cumprida porque não vai conseguir arrecadar estes 10 bi, mas o mercado está muito mais já antecedendo uma troca de governo a partir de 2026, pelo menos a curva de juros já começa a mostrar isso, o comportamento do câmbio também, e o mercado tenta entender ali, na visão do mercado muito nessa antecipação, de virar de uma mudança de um governo que possa vir mais com uma austeridade fiscal. Mas para termos esta austeridade fiscal, é preciso cortar, o que esse governo não vai cortar. Não. Mas e o próximo, né? Eu queria entender o seguinte, o Congresso, nesse sentido, ele teria disposição de enfrentar temas com reformas estruturantes, porque a gente precisa de uma reforma estruturante para trazer uma mudança ali de corte no orçamento. Revisão de subsídios, ou não, ou você, inclusive, usando este argumento de que a gente vê ali o Congresso aumentando o número de deputados, aumentando os gastos, ele não deve ter aí, talvez, essa disposição para enfrentar reformas que, muitas vezes, elas podem ser impopulares. E, dessa forma, talvez o Brasil continuando ali nessa inércia fiscal que acaba afastando o capital produtivo. Com certeza. Eu acredito que... Vamos ver os próximos dias, né? Cada dia a sua agonia, né? Uhum. Nós tivemos ontem uma vitória com relação ao IOF, foi uma reação. Por que não ir para a reforma administrativa? Sim. Né? Mas esse governo, ele não demonstra nenhum tipo de interesse de fazer cortes mínimos. Né? A gente percebe isso, a gente vê no dia a dia. E agora entra num problema... Paula, preocupante, e a gente tem que acender alerta, e aí o Congresso vai ter que mostrar força, que é a questão do populismo, né? Porque a eleição está chegando. O governo Lula está pensando apenas na eleição. Eles têm essa obsessão do poder, já tem um plano B, se o Lula não for, tem um plano C, né? E um dos planos eu conheço, que é o governador, que foi governador do Ceará, Camilo Santana, né? E a gente não tem assim, para fazer gestão é zero, né? Então eu acredito que a gente vai precisar trocar, né? A minha avó, eu gosto sempre de lembrar porque a gente, nessas horas, a gente tem que buscar os ensinamentos, né? E a minha avó sempre dizia, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. O brasileiro está acordando, e no Nordeste, eu sou do Nordeste, e eu gosto de andar nas praças, nas ruas, né, no mercado e conversar com quem é de direita, com quem é de esquerda, quem é a favor de governo, quem é contra. Não tem problema. Eu acho que a democracia é isso. E eu sinto que as pessoas que votaram no Lula estão arrependidas. Uma boa parte. Porque estão vendo os preços subir, estão vendo as declarações dele de alguém que está com algum problema, né, de cognição, né, assim... E as pessoas não estão satisfeitas com o que estão vendo, né? É só briga, é só perseguição, né? E hoje nós estamos num problema grave, que é um alinhamento político e ideológico entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu acredito que as pessoas vão dar um grito de liberdade no Brasil e o Nordeste também, né? Eu acho que vamos mudar e temos boas opções para fazer essa mudança. Eu espero que chegue logo. Estou doido que chegue o ano que vem, porque desse governo eu não espero coisa boa, não.